O Fabrício Bruno tem aquele estilo sincerão, né? Ele fala mesmo. Ele fala o que aconteceu realmente. Bom, vamos ouvir a versão do Fabrício Bruno. Acho que até eu falei demais. Fabrício Bruno fala e você acompanha aqui no Bate Pronto da Jovem Pan. Felipe pra mim, um irmão que eu tenho no futebol. Eu acho que foi um dos caras que melhor me recebeu no Flamengo quando eu chego. E ele sempre admirou muito a minha carreira para estar no Flamengo. Tive momentos difíceis, tive uma lesão muito séria, mas eu nunca... Foi um cara que eu sempre respeitei tanto como jogador, como treinador. E eu, Fabrício, eu sei separar muito bem as coisas. Tanto o lado dele como treinador e o lado dele como pessoa. Felipe é uma ótima pessoa, um excelente treinador, vai ser uma das potências do futebol brasileiro e talvez mundial, pelo que ele estuda, pelo que ele pratica no dia a dia. E eu tenho que ter essa conversa a partir do momento que eu vejo que as coisas não tem posicionamento de ninguém. Então eu tive sim uma conversa com ele, ele foi muito claro comigo, muito aberto. Eu acho que é dessa forma que tem que ser, muito transparente, muito honesto. Falou, Fabri, tem algumas coisas em você que não se encaixam no meu perfil, mas pô, a gente pode tentar melhorar e tal. Tudo bem, e tá tudo certo, é escolha do treinador e eu respeito. Eu nunca fui um cara, muita gente fala, mas ele pode ser o cara que pode contaminar o grupo. Eu nunca fui esse cara. Tenho 9 anos de carreira, quem me conhece sabe, eu nunca tive esse problema. Eu sempre fui um cara muito sincero, direto e honesto. É melhor ser um cara sincero e honesto diretamente com quem tem que ser, do que ficar falando as coisas e dando letrinha. Não é o meu perfil fazer isso. Eu prefiro chegar e ser direto. E eu fui direto com ele, ele se posicionou e tá tudo certo. São escolhas, amo o Felipe de coração, é o que o Gabi falou, que estava torcendo para acabar lá o contrato, para ele voltar a ser amigo do Felipe. Eu digo mesmo. Felipe é um cara assim que eu tenho um enorme carinho e respeito por ele. A mudança não se dá pela opção dele, pelo contrário, respeito muito o Léo Pereira, Léo Ortiz, o Cleiton, até o próprio Davi Luiz. Eu tenho muito respeito e admiração por todos eles. A mudança ela se dá por uma estratégia de carreira, de estar num clube gigantesco que é o Cruzeiro. Viver coisas grandes no clube do coração, estar de volta a Belo Horizonte e, sem dúvida nenhuma, a oportunidade de brigar por grandes títulos, assim, da mesma forma que eu ia ter lá, eu também vou ter aqui. Estamos nos mesmos patamares, para mim, os clubes, pelas potências que são, pelos elencos que tem. Então, é um cara que eu tenho um enorme carinho e respeito, muita coisa é falada que isso é mentira. É mentira, tanto se for perguntar ele vai desmentir também, falar que eu briguei com ele, que a gente é brigado, isso é mentira, eu nunca tive problema com treinador nenhum. Pelo contrário, todos os treinadores são extremamente cuidadosos e carinhosos comigo. Eu posso ler a mensagem que ele me mandou anteontem, me desejando sorte e falando o quanto eu fui importante para ele dentro do processo no final do ano passado, a título de Copa do Brasil. Ele falou, Fabrício, se você soubesse o tanto você foi importante para mim aqui dentro, eu só tenho a te agradecer por tudo que você fez, segue sua carreira, seja feliz porque você merece. Talvez se eu tivesse algum problema com ele não me mandaria essa mensagem. Então eu tenho um ótimo relacionamento com o Felipe, muita coisa que é falada lá fora, eu venho aqui para desmentir, porque muitas vezes as pessoas do Rio de Janeiro, ele se vive disso. As pessoas querem implantar o ódio em cima de uma coisa que não tem. Então, muita gente, é muito fácil ficar sentado lá dentro no ar-condicionado e só redigindo aquilo que tem que ser falado. Aquilo é o famoso caça-like. Eu não sou esse tipo de pessoa, não estou aqui para viver isso. O Rio de Janeiro, ele, infelizmente, não sou todos, mas a maioria é esse tipo de jornalismo. Então, isso para mim é uma coisa assim... Muita gente reclama disso, tá? Muita gente reclama da forma que é conduzido esse processo. E é o que eu falei, eu precisava sair, eu precisava respirar novos ares, eu precisava voltar a jogar para eu estar no radar de seleção. E o Felipe, eu fui muito aberto isso com ele. Eu falei, Felipe, eu preciso disso, eu preciso voltar ao radar de seleção. Sem dúvida nenhuma, eu não tenho motivo nenhum para reclamar do clube, pelo contrário, somente agradecer. E, cara, eu carrego comigo no futebol, que eu estou no futebol, tenho 28 anos e tenho muito a entregar para o futebol. E talvez quando eu tenho um posicionamento que eu não faço parte do perfil, que eu preciso, tem coisas em mim que não interessa ao treinador, e cara, eu sou um tipo de cara que eu vou me posicionar. Independente de estar certo, na minha visão, eu tenho que me posicionar, eu sou esse tipo de cara que trabalho e lutei tanto para conquistar as coisas na minha vida, nunca foi fácil. Então, quando eu tenho a oportunidade, aí sim eu manifesto, porque eu acho que chega um momento que você tem que ser firme, tem que ser duro naquilo que você deseja.
Em momento nenhum eu corri da responsabilidade, em todo momento eu pedi, foi eu mesmo que pedi para ser negociado, porque primeiramente que não é qualquer clube que tá me interessando por mim. É o clube que me projetou, eu sei do jeito que saí, então eu tinha esse sentimento de dívida com o clube, de gratidão por tudo que eu vivi, mas eu tinha esse sentimento por como eu saí na época. Eu não sou leigo para falar que eu não sei o que aconteceu, porque eu sei de tudo que se passa. Olha o Fabrício Bruno, hein? Chegou no Cruzeiro, já falando da saída do Flamengo. O Flamengo vacilou, Vampeta, ao liberar o Fabrício Bruno? Eu gosto do Fabrício Bruno, né? Sempre brinquei aqui, falava aqui no programa, velho, larga de pegar esse short e ficar com o short jogando uns... Sabe aquele negócio de botar... Ele ficava arrumando short toda hora. Eu falei, joga certo, rápido. Foi convocado para a seleção, foi muito bem, né, nos jogos. Quando o Dorival assume logo, que vem logo 2 batatas. E um Wembley pegar a Inglaterra. E depois pegar a Espanha, que foi campeã europeia, dentro, né, de Madrid. E ele vai muito bem. Até achei que foi até injustiçado na seleção, que depois que todo mundo voltou, ele poderia até estar no lugar do Beraldo, porque ele foi titular. Junto com o Beraldo que falha no jogo contra a Espanha, não é ele. Ele joga muito bem. E aí parou de ser convocado, né? E até entendo, quando você fala assim, teve uma proposta para ir para o West Ham na Premier League. Mas tem muitos jogadores que pensam, tem muita gente que fala assim, vou para Londres, vou para Milão, vou para Madrid. Mas o cara também pensa no cascalho, né? Imposto, né, Pedro? Eu acho que quando ele fica de titular no Flamengo, ele era titular também, ele era jogador da seleção, estava sendo convocado. E viu que o Famiri não era igual, não fazia diferença, ele optou por ficar pro Flamengo. Só que mudou, ele perde a posição no Flamengo. Eu acho até que se o Tite continua mais no Flamengo, o Léo Ortiz ia jogar mais de volante do que de zagueiro, né? Mas ele tá indo também para um time que vai ser muito visado pelos jogadores que chegou, como ele mesmo próprio, como o Gabigol, como o próprio Dudu. O Cruzeiro, a temporada do Cruzeiro vai ser vista por todo mundo, né? Essa quantidade de atletas que foram contratados. Foram 9 atletas contratados agora. Muita mídia, né? A mídia toda lá, quer dizer, mesmo não estando na Libertadores, mas vai ter competição importante aí, brasileiro, próprio estadual, para quebrar essa hegemonia do Atlético Mineiro, que, se eu não me engano, o Atlético foi uma sequência de 3 ou 4 ou mais seguidos, estadual. Isso. Né? A cobrança que também vai ter em cima do Diniz, com esses jogadores tudo. Né? Uma SAF que comprou na mão do Ronaldo e os caras estão gastando. Falou que se encerrou, falou que não vai contratar mais ninguém. Né? O filho e o Matos lá, né? Mas esse negócio do futebol é mentira. Se tiver algum jogador muito bom dando soco, o cara pega. Pega. Você não contrata mais, acabou a contratação para jogador ruim, viu? Eles quase contrataram o Gomes lá, o Valentim Gomes, por 10 milhões de euros. Aí falou, você viu que eles deram na coletiva também, não tem aí, mas dos dois falou, o Matos e o filho, que faz parte da SAF. Que é vice-presidente. Que é o herdeiro. Vice-presidente do Cruzeiro. Acabou a contratação, mas queria falar pra vocês que acabou a contratação pra jogador ruim. Peraí, mas então vocês contrataram 9 jogadores ruins? Não, a gente vai ver quem dá certo. Que o jogador bom, velho, é aquele que dá certo, Flávio. Eu tenho sinceramente, eu tenho muitas dúvidas com relação a esses jogadores que o Cruzeiro contratou. Acho que foram contratações de risco. Estou me referindo mais a Gabigol e a Dudu. Não discutindo o momento deles de auge. Dá para discutir Gabigol, a história dele, os finais, tudo que ele participou, belo jogador. Não dá para discutir o Dudu no Palmeiras, no momento de auge. Mas se você fizer um recorte dos últimos 2 anos, né? São 24 meses. Se você pegar os 9 jogadores que foram contratados, quem mais jogou pelo clube foi o Fabrício Bruno. Pois é. Então, o Fabrício Bruno eu acho um pouco diferente. O Fabrício Bruno, para mim, é realmente um jogador que eu gosto. Boa. Ele não é um jogador rápido, mas ele é um jogador de muito bom nível. Eu gosto, esse eu gosto. Os outros eu acho que são esse Gabigol e Dudu, pelos últimos 24 meses, não é um tempinho qualquer, 24 meses, são apostas. Ficando mais velho. São apostas. Pode dar certo? Eles têm futebol? Tem. Ou tiveram futebol? Não sei se eles ainda têm no mesmo nível. Então, para mim, são promediáticos. A atração da temporada vai ser o Cruzeiro. Para saber se vai dar tudo certo com esses jogadores ou não. Pois é, eles vão ter que voltar a jogar aquilo que eles já jogaram. Já jogaram, sim, verdade. Mas como você falou, faz tempo, né? Então são 24 meses sem bola, tanto do Dudu como do Gabigol, por contusão, por uma série de fatores, mas os caras não jogaram. Então, será que para um atleta de alto nível, já ficando mais velho, é possível essa retomada? Tomara que seja, seria legal. Mas eu, sinceramente, tenho muita dúvida com relação a este Cruzeiro que está sendo montado lá pelo Pedro Lourenço.
Ou provavelmente com o respaldo do Diniz, se bem que tem jogador que é uma mídia importante, né? Então, vamos ver. O Fabrício Bruno não dá para discutir. E a colocação dele é muito clara, não servia mais para o Flamengo, ou a proposta era muito boa, ele trocou de lugar e saiu do Flamengo para o Cruzeiro, tá tudo certo. Foi jogar num time importante, com uma camisa importante também, sem nenhum problema. Aliás, muito digno ele, né? Conversei com o técnico, adoro o técnico, é meu amigo, mas ele falou que a proposta, né, de jogo agora é outra, mudou e tal. Então, eu recebi uma oferta de um outro grande clube, vou ganhar bem, clube que tem, enfim, ambições. Fui muito feliz, sou muito grato e tchau. E você E a história do West Ham, ela é assim, pra gente é meio uma loucura, né? O cara não vai jogar a Premier League. Mas pelo que eu li, e até o Mauro César falou, o Pilar também, a esposa dele ou estava para ter neném, ou a criancinha era muito novinha. E eles entendiam que para mudar de país teria que ser uma condição extraordinária. E tirando impostos e tal, dava mais ou menos o que ele ganhava. Morando no Rio, titular e indo para a seleção. Falou, poxa, trocar. Ele não vai disputar título no West Ham. Ele poderia. Então, mas, claro, Premier League, legal, beleza. Mas com 27, 28 anos, as prioridades mudam. Eu encontrei com o Gum do Fluminense. Estava no hotel aí, encontrei com ele. E aí eu falei, Gum, o que você está fazendo? O que você está fazendo da vida? Olha que curioso, olha que legal, como cabeças, né? Cada um tem a sua, mas como a coisa muda. O Gum, ele estava, depois que ele saiu do Fluminense, ele foi pro CRB, se deu muito bem lá, trabalhou um tempão lá. E aí a direção do CRB, ele falou, vou parar de jogar, quero ficar com a minha família, não estou vendo meus filhos crescerem e tal. Ele mora aqui em Marília. Aí os caras disseram, pô, você não quer ser diretor de futebol? Remunerado, ganhar uma grana, né? Aí ele falou, putz, eu não quero. Não, mas pô, ele falou, vou continuar do mesmo jeito, viajando para todo lado, eu quero ficar com a minha família. O que o Gum quer? Eu falei, o que você quer fazer? Você quer mexer com bola? Ele falou, cara, não dá porque bola eu vou continuar vendo. Eu quero ficar quieto em casa, eu quero ver meus filhos. Aí chegou o filho dele, começou a brincar, falou, tá vendo? Eu não tive nada disso aqui. Meio que os filhos dele estão conhecendo ele agora. Então o que ele está fazendo? Mexendo com terreno, fazendo coisas... Que não tire tanto tempo, que o futebol te toma muito tempo. Então, é o que ele falou. E no caso aí do Fabrício Bruno, tem muito a ver essa coisa. Talvez a família não fosse, pelo bebezinho recém-nascido, ele não teria essa condição. E para ganhar a mesma coisa. Aí, cara, sabe? Aí eu acho, a gente tem que entender, cada um é cada um. Não tem ambição, às vezes a ambição é outra do cara. Eu sempre falo, na minha geração a gente falava, o melhor lugar do mundo para jogar é o Rio de Janeiro se pagar em dias. Aí eu dei aquela frase, hoje tá tudo em dia, vê se alguém quer ir embora do Flamengo. Tá todo mundo paga, que joga. É mesmo, não, Flávio, a gente modelo falava, ó, o melhor lugar do mundo para jogar é o do Rio de Janeiro se pagar em dias. Hoje o Rio tá meio complicado politicamente, né? Mas você viu o Fabrício Bruno falando na imprensa, né? Ele, a imprensa, não sei o quê, tem uns... Não generalizou, mas disse, tem uns caras aí que caçam clique e tal. É verdade. E quando... É muito verdade. E ainda mais quando se fala de Flamengo, né? Nossa, mas isso é muito verdade. Mas é porque... O que me incomoda é que mistura jornalista com influencer. É diferente. Todo mundo tem que ter seu espaço, tá tudo certo. Respeito ao novo caminho, a internet, todo mundo tem direito de ganhar o seu dinheiro. Só que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu acho que até deveriam separar as entrevistas. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Jornalista é uma coisa, influencer é outra coisa. Todo mundo junto é a mesma porra, né? Tá a mesma coisa. Não que não tenha jornalista que seja torcedor, que não queira ser influencer, tem também. Mas é que é separado, é diferente. Por exemplo, para quem que eu torço? Para mim. Quando eu dou uma opinião, eu torço para minha opinião, tá certo. Torço para mim. Tem algum time que... Não tem nenhum time. Eu estou há 50 anos na profissão. E claro que se torci por um time, por outro eu mudo pra caramba de time. Mudo com uma facilidade enorme. Guardiola troca de time, eu troco junto. Mas sempre, a minha profissão teve acima. Né? E o cara que é torcedor, que ele monta um canal porque ele torce pro time e tal, não sei o quê, tem jornalista que não, que ele faz aquele trabalho. Mauro César, ele faz um trabalho espetacular. E ele mete a porrada. O Pilhado é uma coisa, são dois que estão coisando, mas é verdade. Agora, tem cara que eles fazem um canal para, como é que o Mauro fala? É agenda positiva. E tá tudo bem também, mas ele torce para aquele time, é diferente. O jornalista, em tese, ele pode até torcer, mas ele não pode torcer. Eu torço para quê? Para Jovem Pan, para mim, para o nosso trabalho aqui. Não. Aí, por exemplo, tipo, a seleção brasileira perde um jogo e dá 200 mil views no nosso programa, simultâneos.
Quem me interessa se a seleção ganhou ou perdeu? Aí a seleção ganha dá 2 mil. É que eu prefiro que perca, porque eu quero o meu trabalho não é ganhar jogo da seleção com a seleção brasileira. Meu trabalho é fazer Davi, o nosso trabalho de modo geral. É isso, então eu torço pela minha profissão. O influencer, ele torce pelo time. Então é diferente, a postura é outra. O time pede, ele fica bravo. É normal, ele é um torcedor fazendo esse trabalho. Isso que mistura um pouco, mas existe muito isso sim, é verdade. É que você citou o Mauro César e o Pilhado, né? São 2 jornalistas, né? Eu não enquadraria como torcedores e influenciadores como existem por aí. São 2 jornalistas e que realizam muito bem o papel deles. São jornalistas no time, acima de tudo. Pesquisam matérias, tudo. Tem sim, e também acho que a gente tem que separar, porque de repente tem influenciador que faz um bom trabalho, que é torcedor do clube, influenciador que faz um bom trabalho, e tem torcedor influenciador que faz um trabalho ruim, que chega às vezes na coletiva, tira espaço de gente séria, que está querendo perguntar coisa que importa. Aliás, ontem... Sabe? E os clubes gostam disso, os clubes adoram. Não, eles fazem isso. Mas a gente tem que separar realmente. Para esses caras. Por isso que ontem eu vi uma entrevista, viu, Van, pra você que gosta, Zé Mourinho. Fino. Você sabe que o Zé Mourinho é um cara fino. Aí ele tá no campeonato. Aí ele foi jogar, aí chega um cara lá e fala assim pra ele: senhor José Mourinho, o senhor colocou o zagueiro tal como homem de sobra, 3 no meio, no lateral e tal. Esse é o seu projeto de jogo agora? Ele falou assim: ora pá, eu imaginei uma pergunta muito mais forte. Porque eu ouvi o senhor me esculhambando na televisão. Agora, cara a cara, o senhor é um cagão? E levantou e foi embora. Exatamente isso. É muito Zé Mourinho, mas acontece isso mesmo. Não é cara a cara, o senhor... Não é o Zé Mourinho, pô. O Zé Mourinho, entre tantas e tantas coisas que a gente já ouviu, tem uma imagem para mim que define bem o que é Zé Mourinho. Quando ele sai da Inter de Milão, Flávio, ele está lá se despedindo lá dos jogadores e tal, né? Aí tem um que dá um abraço mais afetuoso e chora no ombro dele. Materazzi. Falei, caramba, um sujeito com o Materazzi tá chorando por conta da saída do Zé Mourinho. O Zé Mourinho realmente é aquela coisa. Os brutos também amam. Os brutos também amam. Aquela final do Inter, né? Nossa. Quando eles ganham a Champions, Zé Mourinho, inclusive, agora tá lá no Fenerbahçe. Eu tô olhando aqui, tá a tabela, né? O Galatasaray tá com 50 pontos. O Fenerbahçe está com 39 mais um jogo a menos. Então, e ele deu uma declaração esses dias falando: se eu soubesse que as coisas eram desse jeito aqui, e estava falando de arbitragem, o campeonato, ele não gostou muito da organização do campeonato lá. Se eu soubesse que as coisas eram desse jeito, não teria nem vindo. Ele falou fácil. Ele é bocão. Ele fala mesmo, né? O José Mourinho. Ele não é muito delicado. É muito delicado. Eu vi um humorista, só que é ele que falou, um humorista. Não foi o filósofo. O careca lá, meu Deus do céu. Pondé? Não, o outro. Que ele é maravilhoso, sou super fã dele. Eu também. Tá falhando a minha... Aí ele fala assim, ele é gaúcho. Aí ele diz assim, num debate, numa conversa, ele fala assim, sabe? A diferença entre o pinheiro e o gaúcho é que o pinheiro demora 30 anos para ficar grosso. Ele falou, a resposta dele foi assim: o Mourinho é a mesma coisa, a diferença do Mourinho pro Pinheiro é que o Pinheiro demora 30 anos para ficar grosso. Nossa Senhora. O Mourinho, né? Carnal. Maravilhoso, cara. O Mourinho que saiu dessa primeira prateleira aí dos técnicos, porque por muito tempo foi Mourinho contra Guardiola. Mas ele continua tomando conta do noticiário, é um cara midiático e que chama a atenção nas entrevistas coletivas. A maioria dos técnicos portugueses, né, essa escola portuguesa e vários que desembarcaram aqui no Brasil, tem José Mourinho, né, como um espelho. E por isso que a gente vê, né, também, às vezes, várias entrevistas atravessadas, né, desses técnicos que vieram dessa escola. Bom, a gente vai para um rápido intervalo.